nesses dias de tanta cultura anti-Deus, a melhor postura é uma postura de remanescente que ama a Deus, ama ao próximo como a si mesmo, tem um posicionamento sacerdotal, está diante do Senhor e olha as nações a partir do olhar de Deus. E olha a igreja como esse povo de Deus, e olha Israel como esse filho de Deus. Definido isso na nossa cabeça, então nós podemos observar tudo o que está acontecendo ao redor e desenvolver com equilíbrio um serviço a Deus, né? Uma ministração, uma adoração a Deus, um culto a Deus e uma vida, um estilo de vida debaixo desses valores. O grande desafio é não entrar no desespero contemporâneo, do homem contemporâneo. Tá? Essa é a primeira coisa que nós temos que definir esses dias. Nós não somos do sistema, nós não somos anti-Deus. Nós temos uma raiz na palavra de Deus, nascemos da palavra de Deus, somos filhos de Deus, estamos posicionados, e isso não muda só a nossa vida interior, muda a nossa visão de mundo, a maneira como nós estamos vendo o mundo e como estamos vendo a história. Então, o nosso olhar para a história deve ser um olhar pela esperança da profecia bíblica. E isso vai manter a nossa mente fora do desespero e da depressão. Por que eu insisto nesse posicionamento? Porque eu penso que a pressão está muito grande para que a igreja entre no medo, no desespero, inclusive o desespero da guerra, porque isso é só um instrumento de geração de controle e manipulação. Então, o que realmente o sistema deseja é controlar e manipular, que é o que vai ser a plenitude do anticristo. Vamos lá, a plenitude de Satanás será levar tudo para ser contra Deus. Então, nós não somos desse time, nós não somos dessa visão de mundo, e nós precisamos fortalecer a visão de mundo bíblica dentro de nós. Decida isso. Então, Deus é soberano, mas você faz suas decisões. Amém? Amém. Deus é soberano, mas você faz suas decisões. Ele considera essas decisões, ele espera essas decisões, esse posicionamento nosso. Então, eu quero começar com Neemias, mas porque Neemias é alguém no meio de uma situação de julgamento, de justiça, de correção de Deus com Israel. E olha como ele se posiciona intercessoriamente. Vamos começar aqui com o verso 2. Então veio Hanani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então ele fala a respeito de Jerusalém e fala a respeito dos judeus. Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, a cidade, o povo e a cidade, a visão do povo e a visão da cidade. Para nós é muito importante ver o povo como Deus vê. Neemias está aqui como um restaurador procurando saber a condição do povo, né, para orar. E a condição da cidade para ver o que ela necessita especificamente. Verso 4. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele teve um relatório da cidade de Jerusalém, era uma cidade com propósito. Amanhã o apóstolo vai aprofundar mais sobre isso, mas nós estamos trazendo para vocês a importância de ver Jerusalém como uma cidade com propósito. É uma cidade governamental. É um lugar que Deus escolheu para si. E eu quero ser o mais pedagógico possível hoje para chamar a atenção para isso, para que você compreenda isso. Aí ele faz 3 coisas aí, o Neemias. Ele faz uma identificação com os problemas, ele faz um arrependimento por identificação, ele entra em jejum e oração,
e ele procura saber os alvos de Deus. O que Deus quer que seja feito. E ele traz à existência os alvos de Deus. Então é exatamente algo que nós precisamos nos posicionar nessa hora, não é? E não só Israel e Jerusalém, mas as nações da terra, o nosso próprio país. Ontem a gente estava aqui, reunido à noite, e ontem aconteceu uma reunião em Nova York da ONU. Naquela reunião da ONU, o primeiro-ministro Netanyahu foi falar. E antes dele falar, o nosso representante se retirou. E o representante de vários grupos que são anti-Israel se retiraram. Nós, como igreja, precisamos orar por isso, porque nossa liderança política, as ideias que estão no governo atual, na administração atual, são contra Israel, são anti-Israel. Anti-Estado de Israel, mas também anti-povo de Israel. Né? É algo bem mais profundo. Então, como nós vamos nos posicionar? Primeiro, pedindo perdão a Deus por isso, porque a maioria do governo atual é anticristã, portanto, é ateísta e, portanto, desconhecedora da vida de Deus. Não tem a revelação de Deus. Então, eles não têm a luz que eu, você e a igreja têm. Então, eu não posso simplesmente ver como cidadão. Eu preciso ver como cidadão do céu e orar como cidadão do céu por esse grupo, por essas ideias. Apesar de diferenciar, ter uma posição totalmente contrária a isso. Então, se isso está acontecendo, isso deve ser algo para a minha agenda, para a sua agenda. Orar pela liderança do Brasil, pedindo perdão por essa posição, orar para que a igreja continue a orar por Israel e também orar especificamente pela paz de Jerusalém. Há uma necessidade da gente entender que o evangelho é para o judeu e é para o gentio. É para o judeu e é para o gentio. Jesus veio primeiramente à casa de Israel, né? A Escritura fala. Então, a casa de Israel precisa do evangelho do reino. A casa de Israel precisa ouvir o evangelho do reino, que Jesus foi lá. E nós precisamos manter isso como alvo de oração, para que judeus que estão lá, ministérios que estão lá, continuem a testemunhar essa verdade ao povo judeu, espalhado ali dentro do território de Israel, mas também fora, né? Outras nações, outros povos, onde eles estão. E orar também no sentido de que o Brasil possa compreender essa situação que a ideologia está, como a ideologia está fazendo, espalhando a ideia de se rebelar e desejar a destruição de Israel. Inclusive, um dos partidos que se posicionou recentemente chegou a dizer claramente que eles estão alinhados com o Hamas e aliados com todos os rebeldes que estão nessa causa, e eles desejam, como solução para o conflito, a extinção do Estado de Israel. A extinção do Estado de Israel. Então, essas ideias são exatamente as ideias Gog e Magog. Essas ideias são as ideias anti-Deus. Essa é a escuridão que está sobre os povos, Isaías 60. Essas são as ideias de um estilo de vida sem Deus. E aqui, como orou Neemias? Veja só, vamos voltar para a oração dele. Verso 5. Disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, o povo, e teus servos, e faço, identificação, confissão de pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então ele se identifica com o povo, mas ele se identifica também pela sua própria família, pela sua casa, né? Então ele traz esses assuntos através da responsabilidade sacerdotal dele
no sentido de ser um homem de Deus que está naquele momento, o templo não está funcionando, os sacerdotes não estão funcionando, mas ele está diante de Deus como alguém que está se comunicando com Deus e apresentando a causa dele, a causa da família dele e a causa do povo dele diante de Deus. Amém? E isso é como igreja, esses princípios agora em Cristo, eles valem. Nós somos sacerdócio real, amém? E nós devemos fazer a mesma coisa diante de Deus. E o verso 7, ele faz a confissão de todo nos corrompemos contra ti. Isso é identificação. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. O que ele está fazendo aqui no verso 7? Ele está usando argumentos de justiça. Então, o que ele está fazendo? Se comunicando com Deus e usando os argumentos. Nós pecamos porque nós fizemos isso, isso, isso e isso. Então, a palavra, ela deixa claro aquilo que Deus quer, e quando você vai orar, você deve deixar claro aquilo que nós não fizemos do que Deus quer. Nós precisamos ser claros e objetivos. Esses argumentos de justiça foi a linguagem de oração de Neemias. A nossa linguagem de oração precisa também ser legalidade, né? Como o apóstolo colocou. Aquilo que nós não fizemos. Verso 8. Aqui ele traz outro argumento de justiça. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Aí, não para aí. Verso 9. E vós vos convertereis a mim, Techuvá, né? E guardareis os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Todo mundo ligado? Amém. Neemias está citando a lei, está citando a aliança. Ele se comunica com Deus baseado na justiça revelada da aliança. E é exatamente esse princípio que eu quero trazer à mente de vocês, porque Deus tinha um funcionamento e ele tinha escolhido Jerusalém para isso, esse lugar. Então, como ele escolheu Jerusalém como esse lugar onde o nome dele é adorado, e há pouco o apóstolo ele citou isso, me permitam estar sempre chamando o fundamento que ele está colocando para avançar, porque estamos juntos nessa compreensão. Ele falou do Salmo 22, verso 3. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando Deus achou Davi e com ele fez uma aliança, Davi tinha um propósito. Qual foi o propósito de Davi? O propósito de Davi foi ensinar oração e adoração para Israel. Ele era um rei, mas também era um profeta, que Deus chamou com o propósito de estabelecer o fundamento de oração e adoração. Quando Davi recebe isso e recebe essa chave de que Deus habita no meio dos louvores, ele ensina isso para Israel, ele ensina para as tribos, e ele pratica isso. Aí é que começa, né, o tabernáculo de Davi. E a cultura de oração e adoração. E isso não podemos tirar de Jerusalém, não podemos tirar do Deus de Israel, não podemos tirar de Israel. Deus foi o primeiro formador de cultura de oração e adoração, e ele fez isso através de homens e de um povo. Homens e um povo. E Israel foi esse povo, inicialmente, na primeira aliança, né? E esses homens, Davi foi um desses homens. Um desses homens. E ele foi um homem que carregou esse propósito. Então, quando você olha para Davi, você deve lembrar que Deus colocou esse conteúdo dentro de Davi. Agora vamos para o Salmo 120. Salmo 120. O Salmo 120 dá início ao Cântico dos Degraus. Cântico dos Degraus. Se tem toda essa construção de oração e adoração
de Deus com Israel e com o seu povo e com Jerusalém, é importante compreender que Deus desenvolveu várias estratégias. Ele fez isso de várias formas ao longo, nas diversas camadas de tempo. Desde lá da aliança de Abraão, né, que começa lá, em Gênesis 22, Abraão é levado a Moriá, que é exatamente essa mesma territorialidade de Jerusalém, e ali começa também um enfoque no lugar que ele queria ser adorado. E o Salmo 120? O Salmo 120 dá início até o Salmo 134. Então, 120 até 134 é Salmo de degrau, ou dos degraus. O que é isso? Era como Israel foi educado, treinado para assimilar a cultura de oração e adoração, de conversar com Deus. Existia, então, um protocolo. Deus criou um protocolo e ensinou de maneira cultural ao seu povo, repetindo décadas, séculos, meses, dias, uma cultura de adoração. E uma cultura de adorar em Jerusalém. De subir a Jerusalém e adorar em Jerusalém. Então, olha o que diz, por exemplo, o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não toscanejará. Eis que não toscanejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Só que isso era repetido continuamente. Então, na porta da casa, eu vou me movimentar agora. As câmeras se preparem, porque eu vou fazer um negócio meio prático agora. Então, na porta da casa, tinha lá o mezuzá, né? Então, na saída, ele colocava a mão, o judeu até hoje faz isso, né? Se lembrando exatamente das promessas de Deus, a guarda para sair e a guarda para voltar. Mas isso não era só a casa, era também a movimentação de onde ele estava até Jerusalém. Então, Jerusalém está associada com o lugar de adoração, o lugar de louvor. Quando ia chegando, ele vinha, vamos pensar em Tel Aviv, né? Vamos pensar em Tel Aviv. Então, ele desce no aeroporto, ele desce lá no aeroporto e já vem hoje cantando, mas é muito rápido hoje de Tel Aviv até Jerusalém. Mas antes eram dias. E esses salmos todos sendo repetidos. O que isso faz com a mente? Alinha a mente à verdade doutrinária. O ensino vai lavando a mente. Então, a maneira como Deus trabalha pedagogicamente é com o que ele disse, trazendo para a nossa mente. O que ele disse, trazendo para a nossa mente. Então, você lê o que ele disse, você canta o que ele disse e você ora o que ele disse. Amém. E aí, então, vamos subindo, cidade após cidade, morro após morro, cantando os salmos. Outro salmo que ele cantava, Salmo 122. Olha o que diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Jerusalém. O templo, né? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, né? As tribos do Senhor, século após século, todas as festas, né? Páscoa, não é? As três principais, mas com elas todas as outras, eles iam para todas as outras, e ele diz claramente, para darem, verso 4, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo dos tronos da casa de Davi. Os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Verso 6, orai pela paz de Jerusalém.
prosperarão todos aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e a posteridade dentro dos teus palácios. Onde termina essa palavra? Onde termina essa expressão? Na plenitude, onde haverá realmente a nova Jerusalém em paz perfeita e plena. Mas ali é o lugar do governo. Isso vai ser pleno, mas ainda não. Vai ser pleno, ainda não. Então Israel foi educada para pensar na Jerusalém como esse lugar de administração de Deus que um dia será plenamente cheia do seu governo como um príncipe da paz, né? Príncipe da paz. Mas ele já veio a primeira vez, ele vai vir a segunda vez, ele vai ter um reino de 1000 anos, onde ele vai demonstrar essa paz, os homens vão nascer durante o milênio, mas só depois haverá um alinhamento do tabernáculo do Senhor com o tabernáculo, com Jerusalém. Haverá isso de uma maneira plena, perfeita, estabelecida. Mas durante o milênio vamos ver uma parte disso. Então é importante compreender que as Escrituras, os Salmos, a doutrina, a verdade, ela está preparando a mente para viver o desenho original de Deus. Amém. Então, por isso é que quando Jesus veio, agora vamos para Mateus, vamos para ver aquele momento mais específico de Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Mais uma vez, usando o que o apóstolo já colocou, Deus, no plano da redenção, entrou na história como homem. Ele entra na história como homem e ele vai viver esse desenho de um homem que agrada a Deus. Amém? Um homem que agrada a Deus. Jesus é o homem que agrada a Deus. É o segundo Adão, o homem que agrada a Deus. O homem do céu. As boas novas, quais são as boas novas? É que existe a possibilidade do homem viver como um homem que agrada a Deus. Ele só precisa imitar a Cristo. Amém. Nascer em Cristo e se tornar semelhante a Ele ao longo da sua jornada, e então ele vai agradar a Deus. As boas novas é que é possível viver reconciliado com Deus. É possível viver reconciliado consigo mesmo e com o próximo. Onde? Em Cristo, crendo em Cristo. Aí, olha o que acontece aqui. 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis, mas, olha aí, mas, até que digas o que? Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, ele está numa janela de tempo, mas ele está profeticamente dizendo, lá na frente tem uma redenção. Então, nós necessitamos compreender isso. Ele fala no tempo e ele fala em camadas de tempo. E ele nos aponta profeticamente que essas camadas estão distribuídas na história. Ele é um Deus que intervém na história. E ele é um Deus que tem uma provisão preparada para essa ação na história. Então, aqui, o próprio Jesus, o que ele está fazendo? Orando por Jerusalém. Nós encontramos Jesus fazendo algo muito, muito poderoso. Muito poderoso. Ele está intercedendo pela cidade, ele está intercedendo pelo povo. E ele faz uma profecia prevendo muitas coisas que nós já vimos na história, que já aconteceram, e vamos ver ainda. Então, observe que ele é justo, ele é intercessor, ele ama, mas ele corrige. Ele corrige. O tempo todo ele está apontando, eu vou fazer as minhas correções.
João capítulo 1 diz, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas qual foi a justiça? É que ele veio. Ele se colocou disponível. A graça de Deus ficou disponível para o judeu. Ele visitou o judeu, ele esteve com o judeu, ele esteve na casa, ele visitou, ele fez milagres. Mas em alguns lugares eles nem o quiseram para ver seus milagres. Mas Deus respeitou isso, mas não tira as consequências disso. As nossas escolhas ele respeita. Então Deus é soberano, mas você faz escolhas. Pode dizer isso? Pode repetir isso? Deus é soberano, mas eu faço escolhas. É muito importante compreender isso, porque você vai entender a relação de Deus com Israel, vai entender a relação da igreja com Deus, e você vai amadurecer nessa visão e não vai ter uma coisa mais grega, humanista, mas vai ter uma visão bíblica completamente. Agora observe, aqui nesse momento, o Senhor está intercedendo por Jerusalém, clamando por Jerusalém, suplicando a situação do povo, mas isso não é a primeira vez. Vamos para Lucas, e vamos ver aqui em Lucas, Lucas capítulo 3. Verso 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer. O que estava acontecendo naquele momento no mundo? Versículo 1, Lucas 3, verso 1. Era o ano 15 do império de Tibério César. No ano 15 do império de Tibério César, Pôncio Pilatos era presidente da Judéia. Herodes, tetrarca, era da Galiléia. E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Agora observe, no deserto está o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos. Estão compreendendo? Está acontecendo tudo, as nações estão funcionando, os governos estão funcionando, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na agenda deles e eles estão lá no meio do deserto, porque o Filho estava sendo batizado. Ou seja, a agenda profética está em pleno andamento e o curso deste mundo não percebe. Não percebe. Ele está, o Filho, o menino foi introduzido no mundo, agora é um homem, e esse homem vai cumprir toda a justiça, mas a agenda do mundo não percebe. Essa compreensão de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão soberanamente avançando na agenda e poucos estão percebendo. Quem está percebendo? Quem teve a revelação. Aí João Batista, né? Depois nós vamos ver a profetisa Ana, nós vamos ver alguns que tiveram essa revelação, os 3 magos que vieram do Oriente, reconheceram, poucos foram que reconheceram, porque isso estava oculto aos seus olhos. Então, aquilo que está acontecendo na cultura é tão trevoso, é tão intenso, e os homens estão tão afastados de Deus e sua palavra, que eles não percebem que o Criador de todas as coisas está no deserto, iniciando um tempo de restauração, o tempo da manifestação da sua glória. Então, como eu e você podemos aplicar isso para os dias de hoje? Nós precisamos entender isso, que a maioria está cega à agenda de Deus, está cega à profecia. Então, se Deus está mostrando para você hoje, se você veio a esse evento, por exemplo, e tem ido a lugares, ou no seu devocional, Deus tem lhe mostrado, você precisa valorizar a riqueza que você está recebendo.
Anotar, como o pastor Sérgio falou, anotar isso e perseguir esse estudo. Mergulhar nestas coisas, pegar tudo aquilo que está sendo dado e mergulhar nestas coisas, porque quando a corça está sendo caçada pelo seu predador, o que ela faz? Mergulha nas águas. E aqui são as águas da profecia, as águas da palavra, que eu e você precisamos mergulhar. Então, Jesus, ele entra na história, Deus intervém na história, ele faz algo muito poderoso, mas os homens não estão percebendo. Mas ele trabalha tranquilo, cheio de paz, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que é a hora dele. E é exatamente como Deus quer que a gente esteja nesse momento, tranquilo, sabendo que esse é o tempo. Por exemplo, eu e você estamos vivendo em pleno governo Lula 3. Entendeu? Você e eu, nós temos aqui, nós estamos nessa história. Nós estamos vendo Israel jogar bombas e desarmar o príncipe da Pérsia. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar o que a Bíblia fala sobre o príncipe da Pérsia. Mas, ao mesmo tempo, você está vendo que no meio disso tudo tem uma noiva em Terã que se levanta para adorar. Você tem uma noiva em Israel que se levanta para adorar o Deus da história, o Deus que intervém na história. Esse é o nosso ponto, é para aí que nossos olhos devem se focar. Não no medo, na indústria do medo. A guerra é para gerar medo. A guerra é para gerar controle. Medo gera controle. Aprisiona pessoas. Então, todos nós precisamos ver isso, observar isso. Agora vamos um pouquinho mais à frente. João 17. Eu não sei como é que está, ainda temos 5 minutos? João 17. Aqui está o pai e o filho conversando. E o espírito, né? Claro, eles estão aqui juntos. Olha como é essa conversa. Então, novamente, aquele é um momento onde Jesus está ali na região do Jardim das Oliveiras, né? É um momento onde ele está com os seus discípulos, mas ele abre uma janela muito poderosa entre o céu e a terra. Que é isso que é a oração, né? É uma janela de comunicação, de comunhão, o céu e a terra. O céu e a terra estão juntos. E veja a quantidade de conteúdo que Jesus abre dos depósitos dele, de riquezas eternas, na frente dos discípulos. Ele não retém repartir isso com os discípulos. Ele diz, falou assim, levantou os seus olhos Jesus ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Novamente, né? Tempos e estações, oportunidades, ciclos. Ele sabe que encerrou-se um e agora chega o outro. Ele vai para a crucificação, né? Ele vai para o sacrifício. É chegada a hora. Glorifica teu filho. Tipo assim, tem uma roupa aí que eu preciso vestir agora. Uma roupa de glória que eu preciso vestir agora. Para que também teu filho te glorifique a ti. Ou seja, o que eu tenho para fazer não está em mim. Está em ti, dependência. E aí ele diz, eu estou pedindo. Então, ciclos precisam de níveis de glórias novos. E eu preciso ir ao Pai pegar. Jesus fez isso. Glorifica teu filho, porque também teu filho te glorifica. Verso 2. Assim como, ele faz aí o paralelo, lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Observe. Ele é muito específico na sua economia aqui. Ele diz, deste poder sobre toda a carne. Todos os homens existentes
que vão ter contato com a sua revelação naquele momento ou a partir daquele momento, e os beneficiados que creram até então e que estão aguardando, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E ele faz a menção. Não são todos, mas é todos os que me deste. Jesus trabalha com uma clareza de jurisdição, de alcance, e ele fala isso na oração. Então ele sabe quem o Pai deu, e ele coloca isso diante do Pai em oração. Eu quero ter o alcance e poder tocar os que o Senhor me deu. Verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, o seu Messias. Então, vida eterna é conhecer Deus. Essa é vida eterna. Então, nós começamos e como a eternidade está colocada no nosso coração, isso é ativado na nova vida e podemos desenvolver isso para a eternidade. Porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. E em eternidade, começo, meio e fim, ou se a gente pode dizer fim, não tem fim, né? Verso 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ele está dizendo, eu encerrei o meu propósito, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele está dizendo aqui, eu fiz. Por quê? Decisão tomada, aquilo que o apóstolo colocou, já está tomado, ele está em obediência ao plano. E é esse o ponto de identificação que Deus está nos chamando para trabalhar. Então, você precisa ver Israel com aquilo que Deus já disse sobre Israel, o que ele vai fazer sobre Israel. Ou você precisa ver o povo judeu, você precisa ver Jerusalém nessa perspectiva. Então, isso leva você como uma águia para ver o todo, essa visão do todo que a profecia nos oferece. Então ele diz, e agora glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, numa conversa como essa, ele está falando do tempo, da necessidade do tempo, mas ele está falando dias de eternidade, se a gente pode usar essa expressão, dias de eternidade, e das posses eternas que são dele nos dias da eternidade. Ou seja, lá no meu armário que eu tenho no céu, na gaveta tal, só para a gente entender, porque a nossa cabeça não acessa isso. Então, ele está falando daquilo que era a glória que ele tinha junto do Pai. E como ele tinha se tomado a decisão de se esvaziar, de entregar, de colocar ao lado, de não usar isso, mas ele está citando os bens eternos que ele possui. E eu quero esse lugar. Qual é esse lugar? É de saber que, assim como Cristo, eu também fui feito antes da fundação do mundo e que existiam coisas lá pensadas. Davi viu isso, Salmo 139, os meus dias foram escritos no teu livro. E a importância dessa conexão de que eu não sou uma invenção de última hora, mas sou algo pensado desde a eternidade. Sou alguém pensado desde a eternidade. Então, isso já me coloca como águia lá, com a visão do todo. E é exatamente isso que Deus quer que você veja como igreja, você veja Israel, você veja Jerusalém, e você entenda que esse processo todo tem a ver com o céu e a terra juntos. Então, nós aqui, por exemplo, estamos céu e terra juntos agora. Nós estamos olhando uma cena do Filho, o Pai e o Espírito. Nós estamos vendo o Filho num relacionamento de paternidade. Nós estamos vendo o Filho falando dos bens eternos. Nós estamos vendo o Filho trazendo da eternidade para o tempo os recursos necessários para aquele tempo, para aquele momento, e ao mesmo tempo os discípulos ali. Eu não sei quantos discípulos entenderam o que estava acontecendo, mas eles estavam disponíveis àquele ambiente de glória, aquele ambiente de revelação. Muitas vezes nós não vamos entender uma revelação até que se passe alguns anos
E aí você vai dizer, aquilo que o apóstolo Nicolau falou agora faz sentido. Por quê? Porque você entrou no ambiente, foi exposto à revelação e o Espírito fica maturando em você entendimento, conhecimento, entendimento, discernimento, revelação e aplicação. Salta e você vai usar aquilo com uma plenitude que não usou no dia que ouviu a revelação. Glória a Deus. Verso 6, ainda não li, né? Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ele está dizendo, eu entreguei a tua palavra. Nós somos uma igreja apostólica porque Jesus foi o enviado do Pai. Aqui está uma das provas. Esse texto, Jesus deixa claramente, eu entreguei as palavras que tu me destes para entregar aos homens. Esse é o trabalho apostólico. Em Hebreus 2 ele fala que o texto diz que ele é o apóstolo da nossa fé. Foi ele que nos trouxe as palavras nas quais cremos. Por isso somos uma igreja apostólica. Porque Cristo é o nosso apóstolo. Amém. Cristo foi o enviado do Pai para nós. E ele está aqui dizendo, eu entreguei as palavras. Agora eles têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Tudo quanto me destes provém de ti. Ou seja, ele procurou dar evidências de que ele era enviado de Deus. Por quê? Aí os milagres que o apóstolo falou, são 7 pelo menos, 7 evidências de que Jesus é Deus. O primeiro, transformou a água em vinho. Só Deus pode fazer isso, mudar a natureza das coisas. Ele mudou a natureza da água para vinho. Isso é uma evidência de que ele era como Adonai. Né? Ele era o Messias, o enviado do Pai. Mas ele era como Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Depois ele vai e chega um oficial com um filho doente e ele diz àquele oficial cujo filho doente estava numa distância grande. E ele vai e diz exatamente que o filho está curado, porque o oficial creu e disse, não, eu entendo de autoridade, se você disser que isso está estabelecido, eu creio, está estabelecido. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e Jesus apontou para ele que ele era como Adonai, porque ele curou e venceu a lei do espaço e do tempo. Então ele estava numa cidade e curou alguém em outra cidade. Só Deus pode ter autoridade no espaço e no tempo, além do espaço e do tempo. Então, quando ele fez isso, ele estava dizendo, eu posso curar, eu sou como Deus, eu faço as mesmas coisas que meu Pai. E os discípulos entenderam isso. Por que os discípulos tinham que andar com Jesus? Porque eles tinham que ver Jesus operando como Deus. Ver Jesus fazendo as mesmas coisas. Ouvir as palavras. Ser ministrado por essas palavras. Então, Deus formou a igreja dentro de Israel. Deus formou a igreja do povo judeu. Começou lá. Não foi só eles. Lucas é o único discípulo único dos apóstolos, aliás, ele é alguém que é trazido por Paulo, né? Mas ele está nesse ambiente apostólico e é gentil, é grego, né? Ele é grego. Então, é importante que você compreenda que Deus honrou Israel ali colocando essas palavras. Ele colocou a revelação dele disponível para esse povo. O povo não quis, muitos não quiseram, mas ficou disponível. E depois ele se movimentou aonde? Na Galileia dos gentios. E ali, nessa Galileia, achou os seus primeiros pedras preciosas. Pedro, Tiago, João, ele achou ali. Ele ali, naquelas pedras preciosas. Então, Deus veio primeiro com o seu povo. Então, quando eu vou para Galileia, eu me lembro disso, de Jesus pegando as pedras preciosas, levantando essas pedras preciosas e enviando para as nações. Mas era do seu povo.
Eram os que creram. Então tem um amor muito grande de Deus por Israel, e ele acha, mais do que homens, corações que se renderam à verdade. Corações que se renderam à verdade. E aí, verso 8 aqui, voltando para João 17, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, se tem verdadeiramente conhecido que saí, e tem verdadeiramente conhecido, essa palavra conhecer no sentido de ter intimidade, de ter o seu espírito foi revelado, meu espírito revelou para o espírito deles, e eles absorveram que saí de ti, saí de Adonai. Isso para um judeu é muita coisa. E creram que me enviaste. Então observe a relação de Jesus com o povo judeu, a relação de Jesus com Israel, e daí sai a primeira igreja apostólica, sai daí. A importância de compreendermos que Deus tem um remanescente lá, porque achou esse remanescente agora, depois ele acha esse remanescente, e ele sempre vai achar esse remanescente que acolhe suas palavras, não só em Israel, mas em todas as nações da terra. Amém? Verso 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. O que ele fez aí? Juntou céu e terra, juntou todos nós em todos os tempos e diz, isso que a minha riqueza é riqueza deles agora, isso que a tua riqueza é também a minha riqueza. Observem que nós fomos colocados nessa conversa aqui, nessa oração, numa relação com a eternidade e com os bens eternos, muito mais profunda do que muitas vezes nós temos e trabalhamos com a nossa consciência. E precisamos voltar a isso, e esses dias finais de tanta escuridão, nós precisamos dessa luz, a luz dessa verdade. A luz dessa verdade. Sem essa luz, sem a luz dessa verdade, nós não vamos conseguir brilhar e iluminar. Não é um tempo de iluminar com pouca luz agora. É um tempo onde tem que ter azeite e tem que ter fogo para produzir luz. Azeite, fogo, produzindo luz no meio dessa escuridão. Então eu quero encerrar falando bem claramente com vocês sobre isso, sobre o fato de que o Senhor Jesus gera a sua igreja aí dentro. O Senhor Jesus tirou um remanescente, ele fez uma igreja apostólica, espalha pelas nações, ele trabalhou isso em Jerusalém, ele trabalhou isso com o povo judeu, e toda essa rejeição ao povo judeu e perseguição já foram anunciadas antes, porém o Senhor não mudou nada, ele não muda com quem ele se aliança. Aquilo que ele doa, né? Os dons e a vocação são irrevogáveis, a Escritura diz. Então, pense num Deus que é imutável. Então, hoje, com toda essa pressão, não mude sua atitude com Israel, mas mergulhe, porque Deus está transformando Israel e está levantando um exército, como o apóstolo falou sobre depois do período do Holocausto, né? E hoje essa nação é uma nação que necessita da palavra de Deus, e nós devemos lembrar eu encerro com Atos 3, 19 a 24. Atos 3, 19 a 24, que diz assim, Atos 3, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas eu quero reler
o verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí ele diz: arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, olha aqui, o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, o que será no fim já foi anunciado desde o começo. Amém. Deus é um Deus que anuncia o fim desde o começo. E ele diz aqui, verso 22, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos, Moisés falando, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. O que tem acontecido com o Israel que rejeita o Senhor? Exterminado entre o povo. Sim, verso 24. Todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus Cristo, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha o plano. Olha que plano perfeito.